Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Emily, eu tenho 18 anos e sou de Manaus, Amazonas. Aqui no canal eu falo sobre literatura brasileira, sobre resenhas de alguns livros também. Tenho virado uma booktuber? Talvez, mas ainda falta muito. Esses tempos eu tenho pensado em trazer uma série de vídeos de história da Amazônia aqui para o canal, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha por conta dos meus conteúdos para o vestibular. Então, esses vídeos eu acredito que vai ajudar muita gente que ainda vai fazer os vestibulares regionais, né, do Amazonas. Então, hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo e vamos falar aí o início do Amazônia colonial. Nós vamos falar sobre as expedições espanholas e portuguesas e também um pouquinho sobre o tratamento do índio, né, o porquê dos colonos terem vindo aqui para o Brasil, para a Amazônia. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Antes de nós falarmos sobre as expedições aqui para a Amazônia, nós precisamos falar dos antecedentes dessas expedições. E aí nós podemos citar pelo menos 3 momentos, que são o mercantilismo, né, o Tratado de Tordesilhas e a expansão marítima comercial. Vamos por partes então. Vamos lá, o que era o mercantilismo? O mercantilismo é uma política econômica dos estados nacionais de acumularem capitais. Então, aqueles estados que estavam começando a se formar a partir da Idade Moderna, eles queriam formas de acumular capitais. E aí, com essa política econômica que foi o mercantilismo, nós tivemos também a expansão marítima e comercial, que esses estados que estavam se formando, né, a partir desse momento, iriam para outros locais, atrás de especiarias, de ouro, de metais, essas coisas, e de novos produtos também. Então, por exemplo, se aqui eu tenho arroz, mas eu não tenho feijão, eu vou atrás de outros locais, vou conhecer outros locais e vou exportar, trazer esse feijão para cá para eu poder vender. Então, essa busca por metais, por novos produtos para venda e comércio, é a expansão marítima comercial. E aí nós temos dois estados que estavam se formando naquela época, que era Portugal e Espanha. Então, Portugal e Espanha serão os países que, no início, né, darão início a essa expansão marítima e comercial. Quando se fala em grandes navegações, expansão marítima e comercial, que são as mesmas coisas, e nós falamos sobre isso no Quentismo também. Se você ainda não assistiu, tá na minha playlist de escolas literárias. Foi o primeiro vídeo de escolas literárias que eu fiz, então se você quer saber um pouquinho do Quentismo, é só você acessar na playlist. Quando a gente fala sobre isso, muita gente remete à ideia de que esses países que estavam começando a se formar, nesses estados, estavam indo para outros locais porque eles tinham na cabeça um imaginário de uma coisa diferente. Isso é muito verdade, inclusive eu falei no meu vídeo Quentismo. Na Idade Média, o pensamento era muito focado ali na Europa. Então surge, né, no homem, com o Renascimento, um sentimento de conhecer outros locais. Então, eles tinham com o Brasil, por exemplo, um local que tinha o inimaginável, sabe? Então tinha coisas que nós não poderíamos imaginar, sereias, dragões e, enfim, coisas inesperadas. Então tinha sim esse sentimento de curiosidade. Quando a gente pode falar de as grandes navegações, a gente pode falar assim, com certeza, desse sentimento de conhecer o novo, né, de saber de outros locais, de ir um pouquinho longe, né, do que nós estávamos vivenciando ali na Europa. Mas nós não podemos esquecer da parte econômica, né? E aí, como nós falamos, do mercantilismo. E dentro do mercantilismo, dentro das grandes navegações, nós temos uma coisa chamada metalismo ou bulionismo, que está escrito aqui, por isso que eu olhei para baixo. O que é isso? O que é esse metalismo? É justamente uma busca por metais preciosos. Então, quando a gente fala sobre estados que estão saindo da Europa para comercializar, para ir atrás de outros produtos e para conhecer coisas novas, nós temos que ter em mente essa questão do comércio, com certeza. E essa busca por metais preciosos. Então, primeiramente, na Espanha e Portugal foram atrás de outros locais, né? Foram os pioneiros aí nas grandes navegações e foram em busca de metais preciosos. E quem se deu bem nessa questão foi a Espanha, que ela encontrou logo de cara, né, metais preciosos na América Central. Inclusive Portugal não, acho que vocês já sabem, eu até falei isso no vídeo Quentíssimo, se eu não estou enganada. O período de colonização mesmo do Brasil, a questão das capitanias hereditárias vai acontecer muito depois de 1500, porque quando Portugal percebe que aqui no Brasil eles não encontraram ouro de imediato, ele sai
e vão fazer o caminho das Índias normal, entendeu? Eles deixam de mão um pouquinho o Brasil, porque afinal não tinha muito o que oferecer na questão do comércio, né? Fora o pau-brasil. Então, a Espanha ganha aí nessa questão do metalismo. Mas é basicamente isso, galera. Mercantilismo e grandes navegações foram ali os antecedentes, né? Para que nós vamos falar sobre as expedições na Amazônia. Então, outra coisa que a gente precisa conversar aqui, que você já está cansado de ouvir nessas aulas de história, é sobre o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado que foi assinado em 1494, porque 2 anos anteriormente, em 1492, Colombo chegou à América. Então, com essa descoberta, né, descoberta de Colombo das Américas, houve-se a necessidade, né, de repartir as terras entre Portugal e Espanha, que eram os pioneiros aí nas grandes navegações. Depois tiveram algumas tretas aí, porque não foi repartido com outros países da Europa, enfim, foi uma loucura. Mas primeiramente, né, nós tivemos aí como base nas grandes navegações Espanha e Portugal. E esse tratado dividiu as terras, né, como a linha imaginária, de Portugal e Espanha, né? Qual parte ficaria de Portugal e qual parte ficaria da Espanha. Eu vou colocar uma foto aqui na tela pra vocês, aqui desse lado aqui, que eu sempre coloco. E pra vocês verem como é que era basicamente esse tratado de Tordesilhas. E, teoricamente, a parte da Amazônia seria de grande parte da Espanha. E é justamente aí que nós começamos na parte das expedições na Amazônia. A primeira expedição que nós precisamos falar, a expedição espanhola, é a de Pisón. Pisón, ele não entrou, né, aqui ele não adentrou, porém ele descobriu a foz do rio Amazonas e chamou de Santa Maria de Mar Dulce. Eu estou acompanhando no roteiro, por isso que eu estou olhando para baixo, e seguiu viagem. Então, assim, ele não chegou a entrar, né, mas por ele ter sido pioneiro, ter sido o primeiro, é importante nós o colocarmos aqui. Então, basicamente isso. Pisoni descobriu a foz do rio Amazonas, né, e batizou de Santa Maria de Mar Dulce. É muito difícil decorar esse nome, gente, por isso que eu tô olhando pra cá. E depois seguiu viagem e seguiu ali a sua trajetória. A segunda expedição que nós vamos falar aqui é a expedição de Orellana. E aí nós precisamos falar que essa expedição, na verdade, era do Pizarro, só que o Orellana, ele entrou ali, né, e quis participar dessa expedição, e beleza, eles foram juntos. Eles caminharam junto durante nessa expedição durante 70 dias. A partir de que eles estavam ali, né, caminhando, indo atrás, enfim, descobrindo aí os horizontes, a partir de 70 dias eles estavam com dificuldade de encontrar alimento. Então eles decidiram que iriam se separar. Um foi pro lado e outro foi pro outro. Só que qual é o principal ponto dessa expedição? É que o Frei, né, o cronista que estava ali acompanhando-os nessa expedição e relatando tudo em crônicas, era o cronista Frei Gaspar de Carvajal. E aí nós precisamos conversar um pouquinho sobre ele, porque ele vai ter uma importância enorme para que hoje nós falamos aí, né, de cronistas do descobrimento, se nós podemos colocar assim. Cronista, qual foi a importância dele, né? Por que nós falamos que ele é importante? Porque, galera, ele relatou nas suas crônicas num primeiro momento ali o que seriam as Amazonas. E aí, eu acho que você, né, se você for do Amazonas, você já deve ter ouvido falar na escola sobre. Se você não foi também, eu acho que você já ouviu falar sobre. As Amazonas eram uma tribo de mulheres guerreiras. E essas mulheres, elas tinham umas peculiaridades. Elas não admitiam homens na sua tribo, por exemplo. Quando elas tinham um filho, né, quando elas tinham relações sexuais, elas adquiriam um bebê. Se fosse homem, elas matavam ou devolvia para os pais. E se fosse menina, ficava com elas. Então eram mulheres guerreiras, bravas, um rolê bem louco assim. E esse Frei, ele foi um dos primeiros que nos desenvolveu, né, essa questão aí das Amazonas. Só que qual é o ponto principal? Nós não sabemos se de fato essa tribo existiu. Então, o que importa pra gente pensar a partir dessa tribo, né, dessa lenda, digamos assim? É que a visão do europeu, até quando ele vai conhecer outras pessoas, é uma visão muito eurocêntrica. Por quê? Lá, né, na Europa, na Idade Média, nós tínhamos as Amazonas, né, a questão das mulheres guerreiras também, da Idade Média, enfim. Só que é uma visão muito eurocêntrica, né, uma questão muito da Europa. Então, quando ele vem pra cá e ele meio que entra em contato com essa cultura, com esses povos, ele ainda assim tem uma visão muito estereotipada da Europa. Então, isso é o importante para nós comentarmos sobre as Amazonas. A gente não precisa debater se elas de fato existiram, mas é necessário perceber
a visão que o europeu tinha sobre os povos que eles estavam entrando em contato, entenderam? Então isso é muito importante. Então eu acho que você encontra, se você colocar o nome do Frei, né, no Google, se você colocar o nome, colocar lá Amazonas, eu acho que você encontra algum documento, ou inclusive o livro, a crônica que ele fez, eu acho que você encontra com facilidade. Se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Deixar descrito lá tudo certinho pra você ter um contato. Deve estar, né, em espanhol, obviamente, mas eu acho que dá pra traduzir e ler de boa. Então, se você tiver interesse, depois pesquisar. E basicamente isso que nós temos que falar aí sobre essa expedição. Gente, falar o nome dessas pessoas é a parte mais difícil de gravar um vídeo, porque é cada nome que eu não tenho conhecimento se tá certo ou errada a pronúncia, mas vamos seguir. Terceira e última expedição que nós vamos comentar aqui, expedição espanhola, né? É a de Ursúa e Aguirre. Eu acho que é assim, então por favor relevem se eu estiver pronunciando errado, podem corrigir aqui embaixo, mas não fiquem chateados comigo. Essa expedição, ela foi uma expedição muito louca e foi a mais, tipo, traumática da vida dos espanhóis, porque quando o Orellana ele saiu, né, dessa expedição e voltou para onde ele tinha saído, essa expedição do Orellana deixou muitos, como é que eu posso dizer, muitos traumas na população da Amazônia. Por quê? Dessa população que eles encontraram. Porque tiveram muitas guerras. Então, houve muita guerra nessa expedição do Orellana. Então, quando o Ursúa e Aguirre vieram, né, 20 anos depois para a Amazônia para fazer essa expedição, os povos daqui já estavam muito chateados e nós estavam traumatizados com tudo aquilo que aconteceu com a expedição anterior. Todas aquelas mortes, enfim. E teve uma luta, assim, uma luta travada, uma batalha travada aqui com morte de índios, diversos, né? Vários índios morrendo, um genocídio indígena realmente. Então foi bem difícil, foi bem complicado. O próprio Ursúa, ele foi assassinado, né? Depois disso, durante essa guerra. Depois o Aguirre, ele foi preso, né? Durante essa guerra e depois foi morto também. Então foi uma expedição bem conturbada, foi muito traumática para os povos naturais, né? Nativos daqui. Então, foi bem traumatizante, digamos assim. Isso decorrente da expedição do Orellana, que já teve, né, uma guerra, já teve morte. Então, essa última já foi muito mais e já tinha esse trauma no coração, sabe? Já tinha essa questão pesada aí dos índios. Então, basicamente, foram essas 3 expedições que nós temos para comentar aqui hoje da Espanha. E aí nós vamos conversar agora sobre as expedições portuguesas na Amazônia. Nós falamos, né, anteriormente que a Espanha era detentora aí das terras, né, segundo o Tratado de Tordesilhas, de boa parte da Amazônia. Mas por que Portugal veio parar aqui, né? Durante bom tempo, aí eu vou colocar novamente a foto do Tratado de Tordesilhas aqui ao lado, Maranhão era parte, né, uma terra pertencente a Portugal. E durante um certo tempo, o Maranhão estava sofrendo com invasões de outros povos. Então, Portugal teve que vir aqui ir ao Maranhão e fazer essa expulsão, né? Com isso, já que Portugal não é besta nem nada, nós já sabemos muito bem disso, Portugal foi adentrando cada vez mais nas terras e acabou chegando na Amazônia. E o ponto principal e o marco principal, né, da chegada dos portugueses à Amazônia é que em 1616 houve a fundação do Forte do Presépio na cidade de Belém. E uma coisa que nós precisamos conversar é que a fundação do Forte do Presépio não quer dizer a fundação da cidade de Belém, beleza? Nós tivemos primeiro essa fundação desse forte e posteriormente nós teremos a fundação da cidade de Belém. Então uma coisa não tem a ver com a outra, beleza? 1616, lembrem disso, fundação do Forte de Presépio em Belém. Então, esse foi o marco inicial da chegada dos portugueses na Amazônia. Aí nós vamos falar sobre uma expedição portuguesa também, e a expedição portuguesa que nós vamos falar é a de 1637, do Pedro Teixeira. Pedro Teixeira estava vivendo ali, né, naquela época, a União Ibérica, que era a união entre Portugal e Espanha. E essa União Ibérica favoreceu com que ele fizesse uma rota Belém, Quito, Belém. Eu vou tentar achar, gente, porque é muito difícil achar essas fotos na internet, mas eu vou tentar colocar aqui um mapa para vocês entenderem. Pedro Teixeira conseguiu fazer uma rota de 2 sentidos, né, de 2 sentidos. Então ele vinha de Belém para Quito e de Quito para Belém. Isso favoreceu com que ele tivesse cada vez mais informações a levar para a coroa portuguesa.
E nós temos isso como muito importante, foi uma expedição que ficou marcada assim, né, durante a União Ibérica para a coroa portuguesa das relações aqui da Amazônia também. E para finalizar o vídeo de hoje, tem duas coisas que eu quero falar com vocês, que é a questão da presença portuguesa na Amazônia. Nós já tivemos toda uma conversa anterior sobre o mercantilismo, sobre o Tratado de Tordesilhas, as grandes navegações, enfim. Mas o que leva, né, o português querer colonizar a Amazônia, querer fazer, ter, né, uma participação aqui na Amazônia, o que acontece? O comércio anterior, que era o comércio com as Índias, estavam falindo naquela época. Então, achou-se na Amazônia uma outra forma de comércio, né, uma comercialização, que é as drogas do sertão. E você vai falar, que é isso, Larissa? Drogas do sertão, como assim? LST? Não, não é nada disso, galera, não é nada disso. As drogas do sertão eram alimentos, temperos, né, que nós usamos até hoje, como canela, aipim, salsa parrilha também. Então, eu vou colocar alguns nomes aqui na tela para vocês de alguns temperos. E esses temperos, né, esses ingredientes eram muito importantes. Eram chamados de drogas do sertão. Portugal tinha um interesse muito grande no comércio com as drogas do sertão. Porém, para você ter esse comércio com as drogas do sertão, você também precisa ter mão de obra. E nada melhor, né, para os colonos do que ter mão de obra dos nativos, mão de obra indígena. E aí, para os índios trabalharem para os colonos e prestarem um serviço, né, à coroa portuguesa, nós tivemos alguns pontos de recrutamento do índio para esse trabalho, essa mão de obra. Porém, isso eu vou te explicar no próximo vídeo, porque nós vamos conversar sobre pelo menos 3 tipos do colono, né, ter a mão de obra indígena, e nós vamos falar também sobre a relação da igreja, dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Então é um negócio muito longo, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então esse vídeo aqui serviu para nós começarmos a conversar sobre uma Amazônia colonial, quando estrangeiros chegaram na Amazônia e fizeram ali o que queriam da terra. Então, basicamente, vamos relembrar antecedentes: mercantilismo, grandes navegações, a expansão marítima comercial e Tratado de Tordesilhas. 3 coisas que importaram muito para a colonização da Amazônia. Segundo, nós tivemos expedições tanto espanholas quanto portuguesas, justamente pelo Tratado de Tordesilhas. E mais no final também, nós tivemos a possibilidade aí com a União Ibérica da expedição de Pedro Teixeira. E nós tínhamos também o interesse de Portugal nas drogas do sertão, e para isso, para adquirir essas drogas do sertão, você tinha que ter uma mão de obra. Mão de obra essa que vai ser uma mão de obra indígena, né? E isso nós vamos conversar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo, por favor. Espero que vocês estejam gostando. O último vídeo, o primeiro, né, da série da Amazônia, o pessoal gostou muito, vocês ficaram muito interessados, inclusive quem não é daqui do Amazonas, nem de Manaus, nem da Amazônia, gostaram muito, então muito obrigada. Está sendo feito com muito carinho e com muito amor. Continuem comigo aqui que vai ficar cada vez melhor. Um beijo, tchau!